Olá a todos. Hoje a gente vai continuar discutindo um pouco aqui e vamos levantar uma questão aqui. Por que alguém deveria apostar em você, apostar as fichas em você? Por que alguém deveria fazer isso, né? Até o final do curso eu quero que você aposte em você mesmo. Eu quero fazer você apostar em você. E mais em ninguém. Você vai apostar suas fichas em você. Porém, para conseguir essa proeza, com uma pessoa tímida, eu tenho que te mostrar o que faz alguém apostar em outras pessoas. Porque alguém vai lá e aposta no fulano, mas talvez não aposte em você. Primeiro você vai ter que entender por que as pessoas apostam em alguém. Por que alguém deveria apostar em você? E aí você vai conseguir corrigir determinadas coisas. Então, vamos lá. Por que alguém deveria apostar em você? Uma pergunta, né? Por quê? Eu estou colocando aqui o exemplo Rambo. Por quê? Vamos lá. Vamos supor que você vamos lá. Você é um cara tímido, certo? E alguém caiu num buraco. Caiu num poço aberto. Caiu lá dentro. Aí a pessoa fala o seguinte: vai lá, eu tô confiando minha vida em você, tô aqui me mexendo, mas se eu parar de mexer os braços eu vou ficar cansado, eu vou afogar. Então eu tô confiando em você pela vida. E você chega lá num negócio e não tem dinheiro para comprar uma escada. Você fala, tô precisando dessa escada porque tem uma pessoa se afogando. A pessoa fala, não, mas cadê o dinheiro? Fala, não, eu não sei e tal, eu vou talvez então no banco. Chega no banco, eu não tenho dinheiro suficiente. Ah, mas isso aqui, o que eu posso fazer, etc, tal, não tenho dinheiro, o cara não quer me vender a escada, etc, tal. Meu, você é um cara problemático, cara. Você tá só encontrando obstáculo, ok? Ah, meu, se vira. Aluga a escada, chama a polícia, percebe? Porque alguém vai apostar em você. Se você for um cara tímido, você vai ser um cara que não é igual ao Rambo, certo? O Rambo o que era? Tem um colega meu que falava muito do Rambo, porque ele era assim, ele é um empresário também, e ele falava assim, que ele era que nem o Rambo. Porque na empresa dele, o Rambo ele tinha aquela coisa, né? Ele tava junto com um vietnamita, assim, eles iam buscar uns caras presos do exército americano, lá no lugar, lá no Vietnã, e tava lá com o vietnamita e o vietnamita leva ele até o quartel-general lá do coisa e tá lá na montanha, vendo aquele monte de gente armada, e aí o cara vira pro Rambo e diz assim, e aí, que hora que vai chegar o reforço? Aí o Rambo pega aquela faixa, põe na cabeça e fala assim, o reforço acabou de chegar. Aí ele vai lá e começa a destruir tudo, entra, pega os caras, tira, não sei o que, começa a levar pra selva, faz aquela coisa toda. Ele faz acontecer. Se você for um cara tímido, você não é um cara que faz acontecer. Você vai encontrar muito obstáculo, a sua timidez vai colocar muito obstáculo. Então ninguém vai querer apostar num cara que tem muito obstáculo. Eu te dei uma tarefa, você vai lá e vai executar. Porque você não é tímido. Ah, apareceu tal coisa. Meu, meti o pé na porta, fiz acontecer, certo? A timidez te bloqueia a fazer isso. Então assim, por que alguém deveria apostar em você? Bom, eu apostaria no Rambo, certo? O cara tá lá, preso, no meio do Vietnã. Bom, pode ser que eu talvez não apostaria no exército, mas esse cara aqui, no filme pelo menos o cara entrou lá, arrebentou tudo. Não é isso, aí resolve o problema. Então para alguém apostar em você, você precisa ser o quê? Você precisa ser uma pessoa sem obstáculo, certo? E a timidez, o que ela é? Ela é uma parede, ela é um puto obstáculo, a muralha da China na sua frente, certo? Então você vai precisar resolver isso. Bom, para alguém efetivamente apostar em você, você precisa ousar um pouco mais. A palavra é ousar. Você precisa ser um pouco ousado. Precisa, pô, esse cara aí é loucão, hein? Esse cara é ousado, ele pode fazer isso. Né? É uma tarefa difícil, mas ele pode. Esse cara pode fazer isso. É isso que eu quero que você pense. Eu quero mudar isso na sua mente um pouco. Então assim, a vida começa quando o medo termina. As pessoas, quando a gente tem a timidez ela é como se fosse um obstáculo, ela também tem relação com o medo de uma rejeição. A gente vai precisar superar esse medo, dane-se o medo, esquece, joga do lado assim. Ah, mas tal coisa... se prepara para os exercícios da parte 4. Vamos lá. O problema é que o verbo ousar é um pouco matemático. Ele é uma coisa meio matemática, ok? Precisamos de um adjetivo mais claro. Ousar é uma coisa muito assim... abstrata, matemática, muito abstrato. A gente precisa de um objetivo mais... O que é ousar? Vamos colocar o termo correto. Ousar significa arriscar mais. Eu quero que você arrisque um pouquinho mais. Quando chegar na parte 4, você vai precisar arriscar um pouquinho mais. Um pouquinho desse tamanho aqui, ó.
tá? Bem grande, você vai precisar arriscar um pouco, pô. Se você não arriscar, você não vai conseguir criar hábitos, pensamentos, etc, tal, você não vai conseguir mudar. Eu preciso que você arrisque um pouco, certo? Você vai arriscar um pouco. Ah, mas a gente vai arriscar muito? A gente vai avaliar o risco. Vamos lá. Se você acredita nisso, então o que você tem que fazer? Lute por isso. Se você acredita em alguma coisa, você vai lutar por essa coisa. Certo? Que nem o Rambo. O cara acredita que consegue lá liberar os reféns. É isso aí, pô. Resolve, entendeu? Você vai ter que fazer, certo? Pois bem, falando não parece fácil, né? Mas deixa eu chegar nos exercícios, parte 4. Vamos lá. Quando você avalia riscos, você tem que pensar no que você perde. Porque o que é uma coisa arriscada? Quando você perde, né? Se você não tiver nada a perder, então a definição é que o quê? Não há risco. O que eu tenho a perder? Nada. Se não tem nada a perder, qual que é o risco? É zero. Então começa a pôr na sua consciência a noção de risco. Porque assim, eu estou num banco, na praça, tem uma pessoa que eu quero conversar ali, certo? Meio arriscado, hein? Meio arriscado, posso passar vergonha e tal. Pera um pouquinho, o que você vai perder? Você vai perder um pé? Não. Você vai perder um dedo? Não. Qual que é o risco que você tem? Zero bola, ok? Se você quiser dançar em cima do banco, enquanto você conversa, você pode. Por quê? Porque o risco é zero. Você não tem nada a perder ali, pô. Você não conhece a pessoa, certo? Então vamos lá. Tudo bem. Você avalia, né? Você vê assim, o cara que tá sentado, você quer conversar, é um traficante. Aí você avalia também, né? Aí tem risco, por exemplo, pra tomar um tiro. Mas, de forma geral, pessoas normais, né? Não tem esse problema aí. Então assim, as pessoas tímidas, elas pensam no seu interior que elas podem perder algo por ficarem envergonhadas. Tá? É um pensamento que a gente tem. A gente fica envergonhado, isso é uma perda. Não, não é. E por isso, o primeiro passo que daremos efetivamente aí na parte de exercícios mais para frente é mostrar para nós mesmos, ou no seu caso para você mesmo, que a vergonha só existe por darmos muito valor ao que os outros pensam. Esquece o que os outros pensam. Se preocupa com o que você pensa, tá? Ou pouco valor para o que nós pensamos. Tipo assim, o que ele pensa é mais importante do que eu penso. Não! Não. Pensa comigo aqui. Vamos continuar lendo aqui, depois eu já faço um comentário. Isso será quebrado ao longo desse curso, pois a verdade é que a maior parte das situações do dia a dia, o risco é zero. Não tem risco, você não perde nada. Tá? E por isso não precisamos de muita ousadia, e sim de uma mudança na forma de ver nós mesmos e o mundo. Então vamos lá. Vamos começar a ver você mesmo. Eu mesmo. Por que o mundo foi criado? O que é importante nesse mundo? O que é importante? Bom, nesse momento, o que é importante, você está se preparando, o importante é você. Porque se você morrer, o mundo acabou para você, certo? Então, tipo assim, não importa, ele tá todo bonitinho, se tipo assim, você não tá mais aqui, certo? Para mim, eu penso mesmo para mim, certo? Então, o que acontece? Qual é o pensamento mais importante para você? Para você tem que ser o seu. Para mim é o meu, ok? Assim vai, certo? Para a gente dar importância para nós mesmos. Porque se eu achar que o outro é muito importante, eu sou pouco, eu vou ficar envergonhado, certo? Se eu pensar que o outro é muito importante, muito mais do que eu, também, né? Assim vai. Ou seja, a gente precisa pôr o foco em nós, no nosso pensamento. Pois bem, então assim, esqueça os outros, aposte mais em você. O que os outros pensam é problema deles, não é seu problema. Ah, mas os caras pensam que o Afonso é feio. Eu sou Afonso. Não. Bom, eu acho que eu sou bonito. Então eu pego o espelho e falo, pô, cara bonito. Eu tô me lixando porque os outros pensam, certo? Por quê? Porque o que me influencia, o que muda a minha vida, o que é? É o meu pensamento, certo? Pois bem, continuando aqui. As pessoas só apostam em você quando elas têm algum interesse por você, certo? Se a afirmação acima estiver correta, e eu posso afirmar por experiência pessoal que ela está correta, então o que você precisa fazer para que alguém aposte em você? Você precisa despertar o interesse da pessoa por você, certo? Porque as pessoas só apostam em você quando elas têm algum interesse por você, ok? Isso não tem nada negativo, tá? Pode ser um interesse fraterno, por exemplo, um interesse do bem da pessoa que está ao seu lado. Por exemplo,
sei lá, os seus pais têm um interesse na sua felicidade, mas eles não têm interesse na felicidade do vizinho, eventualmente, certo? Então, interesse fraterno, interesse em ter esse amor fraterno. Ou pode ser um interesse financeiro, também pode. O cara é muito rico, você vai, pô, todo mundo tem interesse em conversar com aquele cara. Ou pode ser um interesse por curiosidade, eu quero saber como esse cara pensa. Ou pode ser qualquer outro tipo de interesse, certo? Qualquer outro tipo de interesse pode acontecer, certo? Pois bem, aposte em você e quando a vida te desafiar, o que você tem que fazer? Dobre a aposta, certo? Porque o que você tem a perder em apostar em você mesmo? Porque as pessoas, elas são doutrinadas a apostar nos outros. Eu não quero nem saber dos outros. O que importa pra você é você, o que importa pra mim sou eu, certo? Por quê? Porque nós vamos configurar nosso futuro, a nossa família, os nossos negócios, nosso emprego, tudo isso, certo? Pois bem. Então, por outro lado, né, as pessoas só apostam em quem elas confiam. E isso só acontece se você for o quê? Leal, honesto e valorizar a pessoa. As pessoas não vão apostar em você se você for um cara desleal. Elas não vão apostar em você se você for desonesto. Elas não vão apostar em você se você não valoriza elas, você trata elas como um lixo. Então, se você quer que as pessoas apostem em você, elas têm que confiar em você. Elas têm que ver a sua lealdade, ela tem que ver a sua honestidade e ela tem que ver o quê? Que você valoriza ela, ok? Então a pergunta é, você confia em você? Você confia? Porque a primeira pergunta é, por que os outros devem confiar em você? Eu te pergunto, você confia em você? Você é leal com as suas ideias, com as suas metas, com os seus sonhos, com os seus pensamentos? Você é leal a você mesmo? Às suas coisas mais, vamos dizer assim, bonitas que tem dentro de você? Você é leal a você? Você é honesto com você mesmo? Você é honesto com você mesmo? Ou seja, você fala a verdade pra você? Você se valoriza? Você se valoriza? Você põe, esse cara aqui eu vou colocar no pedestal, eu vou me colocar no pedestal. Você se valoriza? Você se valoriza tanto a ponto de passar vergonha por você mesmo? Vamos supor, eu tenho um grande amigo. O cara tá passando uma vergonha, eu vou passar junto. Eu vou entrar na voadora. Por quê? Porque eu sou leal à pessoa, eu sou honesto no que eu falo, eu valorizo a pessoa e eu valorizo ao ponto de que se ele tá passando vergonha, eu vou passar junto. Agora, você consegue fazer isso com você? Você consegue ser leal com você? Porque eu quero isso de você. Eu quero que você seja leal com você. Não esquece os outros por enquanto. Você primeiro. Você vai ser leal com você vai ser honesto com você e você vai se valorizar a tal ponto que você não vai ter vergonha de passar vergonha por você mesmo. Porque na parte 4 desse curso, o que eu vou fazer? Vocês vão passar um pouco de vergonha para fazer os exercícios. E para você fazer esse exercício e passar vergonha, você precisa se valorizar, certo? Porque se você não for leal, honesto e valorizar você mesmo, você não vai ser leal, honesto e nem vai valorizar outra pessoa, certo? Porque você é o ápice, você vai ter que começar a valorizar você. Para quê? Para aí sim você poder valorizar as outras pessoas também, certo? Pois bem, precisamos arrumar isso ao longo desse curso e isso vai ser feito com exercícios, ok? Por enquanto, estamos apenas identificando os problemas a serem resolvidos. Essa nossa conversa precisa entender a problemática. A timidez parece uma coisa simples, não é tão simples assim. Bom, o problema de se apostar todas as fichas com a pessoa errada é que você achará caro apostar novas fichas com quem merece, não é isso? Você então tem que apostar em quem primeiro? Você. Mas vamos lá. Você é a melhor aposta para você mesmo. Você é a melhor aposta para você mesmo. Certo? Então você pode apostar em muitas pessoas com a esperança de ganhar caso acerte ou de perder caso erre. Mas, por outro lado, se você apostar em você mesmo, você sempre ganha. Por que você sempre ganha? E sempre ganhará. Se você tiver sucesso em apostar em você, você ganha. E se você fracassar apostando em você, você também ganha, porque você vai ganhar experiência, a qual aumentará o potencial do acerto na próxima aposta, em você mesmo, ok? Você sempre ganha ao apostar em você mesmo, e é isso que eu quero estimular no seu pensamento. Aposte em você
mesmo. Seja leal com você mesmo. Valorize você mesmo, porque você vai precisar disso nos exercícios. E nos exercícios vocês vão aprender um pouco disso também, mas vai ser dureza. Pois bem, então você só precisa de um empurrãozinho para engatar a marcha, ok? Na parte de exercícios você terá esse empurrãozinho. Porém, você vai precisar confiar primeiro em mim. Por que você vai precisar confiar em mim? E depois que você fizer todos os exercícios, não vou falar ainda porque você vai confiar em mim, mas vamos lá. Você precisa confiar em mim primeiro, e depois que você fizer todos os exercícios, aí sim você estará pronto para confiar em você. Por quê? Porque você vai precisar dar um voto de confiança tão grande nesse primeiro momento a mim. Por que você vai precisar confiar tanto em mim? Porque os seus pensamentos antigos não são confiáveis. Eu não confio nos seus pensamentos antigos e é bom você também não confiar se você é tímido. Então, eles vão apelar para vergonha e medo. Então, eu vou te falar o seguinte, vou te dar uma ideia lá no exercício, na parte 4, e vou falar, você vai executar. E você vai falar, os seus pensamentos antigos vão falar assim, não, isso é muito vergonhoso, isso não vai dar certo, etc. Tal. Não quero ouvir seus pensamentos antigos, você também não quer. Você vai ter que confiar em mim, nos pensamentos que eu vou estar passando para vocês, porque eu tive essa experiência, eu executei, tá? Eu perdi a timidez assim, eu venci a timidez assim, e eu quero que você vença com os pensamentos. Meus pensamentos, eles não estão viciados. Então eu vou te passar o pensamento, você vai ter que confiar nos pensamentos que eu estou te passando. Depois você faz o exercício, aí você vai por conta própria, ok? Pois bem, por outro lado, ó, os meus pensamentos já estão bem ajustados nesse momento. Os seus pensamentos antigos, eles são complicados, o meu já está bem ajustado. Você vai precisar, então, se comprometer com os exercícios do curso, e para isso você vai precisar ter pelo menos um pouco de confiança nas estratégias de pensamento e ação que eu vou estar apresentando para vocês aí neste curso, ok? Pois bem, então finalizando. Se muitas coisas têm risco zero, certo? Então essas coisas são como jogos de loteria, onde você pode ganhar muito sem arriscar nada, certo? Você não está nem pagando R$1 pelo bilhete, porque muitas coisas têm risco zero. Se o risco é zero e o custo é quase zero, você pode potencializar sua vida participando mais dessas oportunidades de risco zero, pois você só tem a ganhar e você não tem nada a perder. Ótimo. Porém, primeiro você vai ter que ganhar a sua própria confiança, certo? Você vai precisar ser leal a você mesmo. Você vai precisar fazer os exercícios do curso. Parte 4. Que são muito simples, porém muitas vezes são difíceis para as pessoas mais tímidas. Você vai ter que se desafiar aí, ok? Eu só posso te ajudar se você aceitar o desafio de fazer os exercícios da parte 4, que só serão apresentados mais para frente aí no curso, né? Por enquanto a gente vai estar conversando aqui. Pois bem, então vamos corrigir a pergunta inicial. A primeira pergunta que eu fiz hoje foi a seguinte: por que alguém deveria apostar em você? Por quê? Né? Mas a pergunta que eu quero estimular na sua mente é o seguinte: por que você deveria apostar sempre em você mesmo e em mais ninguém? Ou, o que você pode fazer para ganhar a sua própria confiança? Eu quero que você conquiste a sua confiança. Pois bem, você vai ter que pensar. Você vai ter que pensar. As respostas deste curso, elas já estão aí, ó, dentro de você mesmo. Eu só vou ajudar a cavar para encontrarmos o que está escondido aí dentro do seu pensamento, tá? Só vou estar ajudando a cavar. Quem vai encontrar é você, tá? A resposta já está aí. Então, assim, sim, você é a melhor aposta para você mesmo. Porém, e aí tem um grande porém aqui, você tem que transbordar isso para fora, para que no futuro você seja uma boa aposta para as outras pessoas também. Pois isso pode ser interessante se você quiser se tornar, então, uma liderança. E aí vai ter um outro curso aqui, para quem tiver interesse posterior, sobre liderança. Lógico, você não vai fazer um curso de liderança antes de fazer o curso de timidez, né? Primeiro você tem que resolver o problema de timidez, depois você faz o curso de liderança. Então você vai ter que resolver primeiro o problema da timidez, tá bom? Por hoje é isso. Muito obrigado a todos. Até mais.